igreja, amém? Amém. Glória a Deus. Poderia sentar, amados irmãos? Amém? Glória a Deus. O pastor pediu para dar um estudo sobre o tabernáculo. E o estudo hoje está no telão. Então, se os irmãos que estão do lado direito quiserem sentar do lado esquerdo, eu acho que ficaria bem melhor para os irmãos. Se quem não quiser, tá, irmãos? Fica à vontade. É só uma sugestão. Eu queria pedir o Richard para pôr no telão. E podemos também apagar uma lâmpada aqui para ficar melhor a visualização de todos os irmãos. Amém? Amém. Eu tinha uma luzinha que queimou, o chamado laser, né? Na verdade não queimou, a bateria deu problema, então eu perdi o laser, ia ajudar muito, mas nós vamos ver como que a gente faz, tá bom? Para ajudar os irmãos. Pode apagar? Paga outro também, uma desse, tá bom? Ótimo, excelente. Que fica melhor para todo mundo. Amém? Amém. São 30 slides. Então, Richard, você me ajuda, filho, por causa das horas? Vamos ver se a gente termina até o 9h20 no máximo, terminar. Então, vai me falando, pai, ainda falta 10, que aí eu acompanho o relógio o tempo que for para mim acelerar aqui. Amém? O tabernáculo para a nossa meditação, para a nossa instrução, para o nosso aprendizado, né? Na realidade, eu já, tá vendo como aquela luzinha faz falta? O tabernáculo é simplesmente aquela tenda dentro, né? Você tá com a luz aí? O mistério é esse. Olha a luz aí, pô. Tá vendo, Deus poderoso? Mostra aí. Ó. Você faz daí de cima, amém. Já ajuda bastante, né? Então, ó, o tabernáculo nada mais é que a tendazinha ali, não só a tenda ali, onde está o fogo em cima. O tabernáculo é simplesmente aquilo que a construção significa o templo, né? É como se a gente tivesse igual num tabernáculo. Ali em volta seria um pátio, né? A despertar e não tem um pátio, porque quando você sai a porta já é a calçada, mas a maioria das igrejas tem um pátio, né? Onde a gente fica lá fora batendo papo, chega até adentrar. E é o que nós vamos estudar hoje a partir do pastor. O que era o tabernáculo, o que representa cada utensílio do tabernáculo, o que representa a situação do tabernáculo comparando com os dias de hoje. Se você é um estudioso da palavra de Deus, você vai ver que tudo que tinha no passado são sombras das coisas do futuro. Então tudo que teve no passado é para nossa reflexão e meditação, porque é sombra do dia de hoje. Ali tem uma coluna de fogo, né? A coluna de fogo estava sempre presente. Durante 40 anos que o povo permaneceu no deserto, a coluna de fogo estava sobre o tabernáculo e de dia a coluna de nuvem. Tem dois mistérios na coluna. A primeira, a gente sabe que é a presença de Deus, né? Mas eu quero dizer assim, de noite no deserto é muito frio, então a coluna de fogo ela servia para aquecer. Mas se a coluna se levantasse de noite e andasse, eles teriam que andar à noite. Então a coluna de fogo também serviria para clarear, iluminar o caminho, porque ninguém consegue andar de noite. E de dia, a mesma situação. A coluna de nuvem também representava a presença de Deus, e ela também de alguma forma poderia representar também um bálsamo diante do calor que tinha. Pode passar o slide, vamos lá, vamos começar. Êxodo 25, né? Os irmãos não precisam nem abrir, e muito menos ficar de pé, mas diz assim, está lá o versículo 1, 2, 8 e 9, tá? Não está em sequência não. Versículo 1, falou o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. Eu não vou falar sobre a oferta, mas você vê que o próprio Deus pediu oferta. Por quê? Porque tudo depende da oferta. Amém? De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, por isso que é chamado oferta, porque ela é voluntariamente, dele tomareis a oferta alçada. Ou seja, pastor, eu quero dar uma bênção, traga. Pastor, eu quero ajudar isso, traga. Um propósito. Verso 8 ele diz, me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então o tabernáculo também é chamado de santuário, a casa de Deus. Conforme tudo que eu te mostrar,
para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo os farei. Se você ler a palavra de Deus, Moisés ficou 40 dias no monte, na primeira vez. Mas quando ele subiu a segunda vez, ele ficou mais 40 dias no monte. Então Moisés passou 80 dias, só ele e Deus. E Deus mostrou tudo como seria feito o tabernáculo. Irmãos, Moisés era um cara inteligentíssimo. Porque se Deus me desse detalhe de fazer um tabernáculo, quando eu descesse, eu já tinha esquecido mais da metade. Porque ali tem coisas minuciosas. Tanto a roupa, quanto as colunas, quanto as cortinas, tudo minucioso. E Moisés aprendeu aquilo tudo. Coisa tremenda. Pula lá. Bem, ali a foto foi tirada de dia, tem uma coluna de nuvem, né? O desenhista aqui foi bem modesto, né? Fez uma coluna de fogo bacana, que parecia que tocava no céu, mas a coluna de nuvem que ele fez bem pequenininho. Então, tá ali, a nuvem do Senhor estava de dia, levantando a nuvem de sobre o tabernáculo, o povo de Israel partia. E no lugar onde que a nuvem parava, aí os filhos de Israel paravam. Está lá em Números, está lá em Êxodo. Durante 40 anos foi assim. Se a nuvem, coluna de nuvem ou a coluna de fogo movesse, os levitas, eu vou fazer uma observação, que levita não é quem canta na casa de Deus, tá? Nunca foi. Ah, meu filho é levita, o que ele faz? Ele canta, não é levita, ele é um adorador. Levita é quem nasceu da tribo de Levi. Levita era a tribo de Levi, separada para administrar o sacerdócio, administrar o holocausto, montar a tenda, desmontar a tenda, montar o tabernáculo, desmontar o tabernáculo, carregar isso para onde a nuvem fosse, montar tudo de novo, fazer as oferendas, executar o sacerdócio, o sacrifício. Esses eram levitas, não é quem canta na igreja. Então levitas foram a tribo separada para esse trabalho. Então quando a nuvem andava, o povo levita separado, uma tribo, uma parte dos levitas desmontava o tabernáculo, uma parte do levita desmontava a cerca, né? Ali tem colunas, uma parte carregava o santuário e uma parte carregava a arca do concerto. A arca do concerto era uma coisa tão tremenda que ela tinha que ser tapada para que quem fosse carregá-la não visse-a. Tinha que chegar de costas e pegá-la sem ver, porque se vissem, iriam morrer. E Deus falou assim: olha, para preservar esse povo, vocês façam assim, 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 porque senão vai morrer todo mundo, porque não podia olhar nem para ela. Lembra de Nadab e Abiú? Primeira coisa errada que eles fizeram, Deus matou. Pula. Está ali a coluna de novo, né? Assim era de contínuo, a nuvem cobria de noite e havia aparência de fogo até amanhã, quer de dia, quer de noite. Se a nuvem andasse, eles andavam, se a nuvem partisse, eles partiam. Pula. Bem lá, como era dividido o povo? Olha como que Deus é sábio. De noite precisava de calor. O que Deus fala? Pega 3 tribos. A tribo que você vai colocar do lado norte do tabernáculo. Vamos pôr aqui, né? Eu vou usar o norte aqui, a porta, tá? Então o norte meu é lá, o sul aqui. Leste, oeste. Então Deus pega no norte, na frente da tabernáculo. Azer, Naphtali e Dan. 157.600 homens, né? De 20 anos para cima, mulheres não eram contadas, nem crianças, nem menor de 20 anos. Do lado leste, Judá, Isacar, Zebulon. Do lado sul, Rubem, Simeão e Gade. Do lado oeste, Efraim, Manassés, Benjamim. Olha o que eu aprendo com Deus. Deus não deixou ninguém ficar de qualquer jeito, não. Coloca 3 tribos aqui, 3 tribos aqui, 3 tribos lá e 3 tribos cá. De maneira que todos estavam perto do tabernáculo. De maneira que o tabernáculo estava no centro. De maneira que o calor pegavam todos os filhos de Deus. E de maneira que quando Deus é o centro da nossa vida, a nossa vida tem uma direção. Deus é sempre o centro. Deus é sempre a referência. Ali Deus é a referência para todo mundo. Por quê? De qualquer posição, Deus está no centro. De qualquer jeito, a nuvem está no centro. De qualquer jeito, o fogo está no centro. De qualquer jeito, para me adorar a Deus, eu tinha que ir para o centro. E Deus fala o que para Josué? Não desvie para a direita, nem para a esquerda, mas tinha que permanecer no meio. É onde justamente Deus está. Por isso que a gente não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Por quê? Porque se Deus está no meio, se você sair do meio, você sai para mais longe da presença de Deus. Isso é sabedoria de Deus para nos deixar mais pertinho dele. Vamos dizer que você viesse cultuar Deus aqui, você quisesse ficar lá na pracinha. Você está fora do centro. Amém?
Pula aí, meu filho. Bem, o tabernáculo aqui tem uma foto cortada, né? Teria que ter uma cortina cobrindo ali, mas foi cortado para você ter uma visão do que tinha no tabernáculo. Então está lá no cantinho a Arca da Aliança, que é um lugar santíssimo. Aqui, um pouquinho para cá, tem uma cortina que ela foi cortada ali. Está faltando metade dela porque a visão foi cortada. A cortina, que é o véu do templo, né? Quando Jesus morre, ele diz: Pai, está consumado. O que acontece? O véu do templo se rasga de alto a baixo. Por isso que agora nós temos acesso a Deus, né? A Brenda, se não me falha a memória, foi a Brenda que falou no domingo que quando o véu do templo se rasgou, nós nos tornamos sacerdotes. Então agora nós temos direito a entrar no lugar santíssimo através das nossas orações e falamos diretamente com o Pai. O véu do templo se rasgou, aquele véu ali, e aquele véu era uns 10 centímetros de pano, tá, irmão? Não era coisinha simples, não. Do lado de cá tem o candelabro, que são as 7 lâmpadas. Um pouquinho para lá, perto da cortina, tem o incensário para lá. Isso. O incensário é onde queima-se incenso, né? Queimar incenso não é pecado, tá, irmãos? Só que é uma prática feita pelos misticismos, pelos feiticeiros, pelos agoreiros. Então a gente não usa porque fica uma coisa meio pesada. Porque quando a gente entra num lugar que tem um incenso, a gente sabe que as pessoas que geralmente trabalham com ele, elas usam para alguma coisa má. Mas se você queimasse um incenso na sua casa, não seria pecado, porque a nossa oração, ela sobe diante de Deus como incenso, é cheiro suave, né? Só que a gente já sabe hoje que é usado de forma ruim. É a mesma historinha que eu digo lá da espada de São Jorge. Eu posso ter uma espada de São Jorge na minha casa? Pode. Quem plantou aquilo foi Deus, quem criou foi Deus, quem inventou foi Deus. Agora, se eu colocar uma planta chamada espada de São Jorge na minha casa, e o irmão foi lá e se escandalizar, eu pequei contra o irmão, porque tem a mente fraca. E Paulo diz o quê? Quando você peca contra o irmão, você peca contra Cristo. Então, se eu pôr a planta lá é pecado? Não, mas por causa do irmão que tem a mente fraca, eu vou pecar contra Cristo. Então, o que eu faço? Não põe a planta. Eu queimar incenso é pecado? Não, mas se tiver alguém que vê isso de outra maneira, eu não ponho, para não pecar contra Cristo. Do lado de lá, o pão da preposição, amém? E isso é o que tinha dentro do tabernáculo. Pula. Outro. Bem, aqui está agora a visão por cima. Tem um átrio, que a gente diz que é um pátio, né? Aqui não tem, as igrejas que tem um pátio. O pátio não só é frontal, mas ele é lateral, ele está no fundo, e ele está na lateral também de cá. Aquelas bolinhas brancas são as colunas que sustentam as cortinas que fazem de muro do tabernáculo, né? Ninguém podia ter acesso ao tabernáculo se não fosse pela entrada principal, pelas portas. Então haviam 60 colunas detalhadas uma por Deus, com o trabalho de amarração, como se fosse um muro detalhado por Deus, cada pano para cada coisa, cada situação que Deus criou. Tabernáculo começa ali, tem a mesa com os pães, tem o candelabro, tem o altar e tem a Arca da Aliança. Só resumindo, lá no lugar santíssimo, a Arca da Aliança, apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Primeiro, ele se purificava para adentrar naquele lugar uma vez por ano para oferecer sacrifício pelo povo. Amém? No lado de cá, ali estava o sacerdote, não o sumo sacerdote. É o lugar santo. Lá é o santo dos santos, aqui é o lugar santo. O sacerdote, no lugar santo, todos os dias, de contínuo, oferecia sacrifício pelo povo. Pula, meu filho. No começo é rápido, tá, irmão? Daqui a pouco a gente vai agarrar. Bem, a coisa mais bacana aqui, que para nós entrarmos lá no lugar santíssimo, ou para alguém entrar, o sumo sacerdote, ele precisava passar por 3 portas, 3 entradas. A primeira porta está ali, que é a frente. A segunda porta é para entrar no lugar santo. E a terceira porta é para entrar no lugar santíssimo. Observe que Jesus vai dizer: eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Para você entrar no lugar santíssimo, você tem que chegar na primeira porta. Jesus é a porta. Você tem que passar pela segunda porta. Jesus é a porta. E você tem que passar na terceira porta. Jesus é a porta. Resumindo, se você não passar pela primeira, segunda e terceira porta, você nunca vai conseguir chegar na presença de Deus.
Então Jesus ele se resume como: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. A primeira porta, você vai ver que ela não faz muita diferença na vida nossa, mas a segunda e a terceira já traz a salvação. Então a primeira porta, nós vamos chegar à conclusão que ela não traz a salvação, ela traz o primeiro passo. Ontem lá na casa da irmã Luana, teve salvação, mas para a pessoa chegar à salvação, ela passou numa porta, que foi chamado de portão, porque é grande, mas é uma porta. Só que uma porta grande, portão. Mas ela passou pela porta, para trazer o conhecimento. Então nós vamos ver o que cada porta traz para a nossa vida particularmente. Só entenda o seguinte: a partir do momento que você entra na primeira porta, que seria aquela ali, você já está numa posição de ter o conhecimento do que é Jesus a porta. Pula, meu filho. Bem, primeiro lá, outra coisa que nós vamos ver. São 3 dimensões do santuário que ele vai trazer para a nossa vida espiritual. A primeira dimensão vai falar daquela parte do átrio. A segunda dimensão vai falar das pessoas que estão no lugar santo. E a terceira dimensão é para aqueles que conseguem entrar no lugar santíssimo. Lembra que Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Nós passamos a ter direto acesso ao Pai, mas não são todos que conseguem entrar naquela última porta. Por quê? Porque é a nossa vida espiritual que vai dizer isso. Pula! Bem, agora, irmãos, nós vamos entrar aos pouquinhos. A primeira entrada, ela tem um nome, essa porta. Essa porta chama-se O Caminho. É o nome dessa primeira porta. Isso é real, não é o pastor Renato que inventou, não. Essa primeira porta tem nome O Caminho. Quando você vê a construção lá do templo de Salomão, na frente do templo tinha 2 colunas, elas tinham um nome, eu não lembro o nome da agora, mas tinha um nome, as colunas tinham nome, né? Tinha 2 colunas que tinham um nome, as coisas tinham um nome, davam-se nome. A porta do templo chamada Formosa, no alpendre de Salomão, as coisas tinham um nome, né? E se vocês pesquisarem, eu não lembro agora, né? Até porque não faz parte do estudo, porque é o templo de Salomão, tinha 2 colunas, parece que era Boaz, mas não sei o que, tinha 2 colunas que tinha nome. Jaquim. Hã? Jaquim. Você consultou aí? Boaz e Jaquim. Moás? Boaz. Boaz, acertei. E a outra? Jaquim. Jaquim? Jaquim. Então, isso mesmo, Jaquim com J, né? Isso mesmo, obrigado, Ito. Obrigado, irmão. Boaz e Jaquim, então davam-se nome. Então, as portas tinham um nome. Essa primeira porta, ela chama O Caminho. Pula, meu filho. Bem, o que tinha quando você entrava na primeira porta? Agora, irmãos, começa a ficar interessante o assunto. Até agora foi rápido. Esse slide é o qual? 11. É o 11. Então tem 20 slides para frente, que vai agarrar um pouco mais agora. Agora você vai fazer uma avaliação de onde você está. Eu não vou falar onde você está, até porque eu não posso falar, eu não tenho capacidade nem autorização de Deus para te julgar. Mas você vai fazer uma reflexão se você está no átrio, se você está na primeira dimensão, ou se você está na segunda dimensão. Na primeira dimensão, ou no pátio, ou lá fora do santuário, a gente tinha o altar do holocausto. Ater, o que é ater ali? Antigo Testamento. Então nós vamos falar o que significa o altar do holocausto no Antigo Testamento. Bem, primeira coisa, era um local para se oferecer o sacrifício, aonde se queimava os animais, aonde se queimava as ofertas, aonde se queimava as oferendas. No primeiro lugar, que é o pátio, as pessoas que estão lá, elas só se alimentam de coisas líquidas. O que é coisa líquida? Vamos lá. Quando uma criança nasce, ela se alimenta de Leite. que alimento? Líquido. Porque se você der alimento sólido para ela Engano. ok. Então, por exemplo, você pega um novo convertido, um neófito, e você dá o que para ele? Leite. Porque se você ensinar um novo convertido sobre o Apocalipse, ele já virou de vez. Ele não conhece nem Jesus, vai conhecer o Apocalipse. Então, um novo convertido é aquele que está no átrio. Ele passou na primeira porta, que é chamada O Caminho.
Qual é o caminho para mim ir para o céu? É essa porta. Entrou na primeira porta, ali ele tem o conhecimento. Por que ali é o alimento líquido? Porque ali está fora do tabernáculo. Ele não tem o conhecimento de dentro do tabernáculo. Ele só tem o conhecimento de fora. Então ele passou na primeira porta. Passou. Ele entrou, mas ele não tem o conhecimento. Então ele depende de alimento líquido. Ele está fora do tabernáculo. É onde sacrificava os animais, é onde espargia o sangue para a purificação dos pecados. Está lá em Hebreus 9. É na entrada do pátio, né? Passa-se por ele para adentrar o tabernáculo. Então as pessoas que estão no primeiro pátio ou na primeira dimensão são as pessoas que acabaram de adentrar no santuário de Deus, não tem conhecimento de nada, precisa do ensino básico. Isso é tão real, vamos dizer assim, o pastor Floresvaldo vai fazer batismo. Se o irmão é conhecedor da palavra e tem um certo conhecimento, o pastor pode até dar uma afrouxada na vida dele. Mas quando a pessoa se converte, quer se batizar, o que o pastor faz com ela? Discipulado. O que é discipulado? Uma aula de ensino para novos convertidos. Agora pergunta o pastor Floresvaldo o que ele ensina nessa aula. Ele vai ensinar sobre o sacrifício de animais que foi espargido, que tinha que pôr a mão na cabeça do bode, tinha que mandar o bode para fora. Não vai. O cara não sabe nem o que é isso. Ele vai aprender o quê? Que Jesus salva, que Jesus batiza, que Jesus transforma, que Jesus liberta, que Jesus é o caminho, que o beabá da palavra de Deus, como se ora, como se busca, como se jejua, aquilo que a pessoa precisa saber de básico. Ofertar, abençoar, ajudar, dizimar, é o básico. Por quê? Porque se o pastor Floresvaldo passar coisas para ele que ele não tem entendimento, vai ensinar para ele dos néfilis. O cara fala, que é isso, pastor? É de comer? Então, primeira coisa no pátio, era o local que oferecia o sacrifício. Por que o local de sacrifício era fora? Vamos passar para o Novo Testamento. O que simboliza no Novo Testamento, NT, está lá, simboliza a cruz de Cristo. Por que a cruz de Cristo? Porque o altar do holocausto era o altar de sacrifício. É onde está o novo convertido. Por que ele fica fora do santuário? Por que ele fica no pátio? Porque é o local que se oferece o sacrifício. Ele não pode ser dentro do santuário, ele é fora. Nós oferecemos o nosso sacrifício para Deus? Sim, mas você tem que entender que os sacrifícios de animais eram feitos fora do templo. Porque fora do templo as pessoas estavam em pecado, as pessoas estavam contaminadas, se oferecia o holocausto para a purificação do pecado, mas enquanto não se oferecia o holocausto, todos estavam em pecado. Vamos dar um exemplo. Eu falei mal para o meu pai, então tinha que ir lá oferecer 2 rolinhas. Então, quando a rolinha não era oferecida no altar, eu ainda estava em pecado. Quando se derramava o sangue da rolinha, o meu pecado era purificado. Então ninguém consegue entrar na presença de Deus em pecado. Por isso que o altar fica fora, porque daquela porta para dentro em pecado, você não serve para nada e você não vale nada. A sua oração aqui dentro em pecado não sobe, a tua vida aqui dentro em pecado não serve para nada. Você pode enganar eu, pastor, mas a Deus você não engana. Então daquela porta para dentro em pecado, o teu sacrifício não foi feito. E se foi, e o pecado continua, tem que oferecer outro, porque senão não tem valor a sua oferta. Até essa oferta aqui, ó, que põe o dinheiro mesmo, que põe no gasofilaço, se a tua vida estiver em pecado aqui não tem valor. Vai ter valor para o meu pastor, que ele precisa pagar aluguel, e ele não vai te perguntar se está em pecado não, mas Deus sabe que a tua oferta perdeu o valor. Então por isso que isso era colocado lá de fora. Por que Jesus foi, não está aqui não, olha lá. Jesus foi sacrificado aonde? Foi buscado aonde? No Gólgota, ou no Monte Caveira. E aonde ficava o Monte Caveira? Fora de Jerusalém. Por quê? Porque quando Jesus foi sacrificado, ele estava com os nossos pecados. E quando Jesus tomou os nossos pecados, ele não podia mais estar dentro. Ele estava do lado de fora. Ele estava tão cheio de pecado, não dele, mas os nossos, que o próprio Deus escondeu dele a face. Lembra que Jesus olha para você e fala o quê?
Deus meu, porque me... Na verdade, Deus não nos amparou, Deus só não pôde ver o pecado. Mas Jesus, naquele exato momento, está do lado de fora. Por que do lado de fora? Porque o altar do holocausto, ele é do lado de fora. Sabe o que nós entendemos? Que nós precisamos pedir perdão dos nossos pecados para ficar aqui dentro. Nós precisamos corrigir o nosso pecado para permanecer aqui dentro. Nós precisamos fazer os nossos sacrifícios de nos purificar de todo pecado para permanecer aqui dentro. Porque, irmãos, esse sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado é enquanto nós queremos ficar aqui dentro. Porque se você quiser viver no pecado, esse sangue não te purifica. Porque você quer viver no pecado. Você está aqui dentro, mas vivendo lá fora. Você está aqui dentro adorando, mas a tua vida é mundana. A tua vida não é espiritual. Então não tem sacrifício de pecado para a tua vida, não tem purificação. Porque você acha que está enganando a Deus quando não engana. Isaías 29:13, esse povo me honra com os seus, mas o coração está longe, então não está aqui dentro. Então não está purificado, porque está vivendo o pecado. Então Jesus foi crucificado do lado de fora, porque o holocausto, o sacrifício, o perdão é através do sacrifício do lado de fora. Não se pode chegar a Deus sem Cristo. Amém? Pula. O que significa a pia de bronze? A pia de bronze era para se colocar a água. Bem, a água faz o que com a gente? Lava, limpa, purifica, não é isso? Estou falando de água para lavar, pia, não estou falando de bebedouro, água para beber, água para lavar. Ela água na pia, você usa água na pia para lavar uma roupa, lavar um corpo. É onde o sacerdote se purificava após o sacrifício. O sacerdote fazia o sacrifício, se banhava, se sujava de sangue, se lavava para se purificar, para poder ter direito de entrar no lugar santo. Significa que se nós não nos purificarmos do nosso pecado, só entra no lugar santo quem é sacerdote, só entra no lugar santo quem se purificou dos pecados, só entra no lugar santo quem se lava. Quando você se lava, você entra no lugar santo. E como que eu me lavo? Pula, varão. Bem, Efésios 5:26. Então vamos lá. O local simboliza o local do sacrifício. Ele é ficado do lado de fora. Jesus foi crucificado do lado de fora. Jesus pagou o preço, ou seja, o sacrifício de Jesus foi do lado de fora para perdão do nosso pecado. Só que nós não podemos ainda entrar dentro do lugar santo, porque mesmo perdoados os pecados, agora eu preciso me purificar. Vamos voltar aqui para a igreja. Pastor fala, quem quer aceitar Jesus? O irmão, vem eu. Aí ele entrou na primeira porta, no ato, e agora ele fala que ele quer ser perdoado. Aí o pastor pede para ele confessar. Quando ele confessa que Jesus morreu, ele passou pelo altar do holocausto, porque ele não precisa pagar um preço, porque Jesus já pagou. Então agora ele precisa permanecer aqui dentro. E o que faz ele permanecer aqui dentro? Se lavar, se purificar. E como que vem essa lavagem da água? Bem, está aqui Efésios 5:26. Cristo amou a igreja, se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem da água. O que purifica a gente? A lavagem da água. E como é feito no Novo Testamento? Pela palavra. No Velho, pela pia. No Novo, pela palavra. Por isso, irmãos, aí, pastor, o senhor me dá liberdade de falar que quanto mais a gente aprende a palavra, quanto mais a gente deseja aprender a palavra, mais purificado a gente fica. Irmão, você já entrou numa piscina e ficou lá umas 3 horas sem sair da água? Quando você sai, como é que estão os dedos lá, o presbítero? Está tudo enrugado. Por quê? A água, aquilo vai tirando sujeira. A pele vai ficando branca. Por quê? Purificando. Então, quanto mais eu aprendo a palavra, mais eu me lavo, mais eu me limpo, mais eu me purifico. Como? Bem, a palavra diz assim: não adulterarás. Ih, rapaz, eu fazia isso, não posso mais. O que eu fiz? Tomei um banho, não posso mais. Lavei. E a palavra diz para não cobiçar. Nossa, eu tenho que parar de cobiçar. Parei, me lavei.
A palavra diz, honra teu pastor, você honra, purificou. A palavra diz, obedecei a Cristo, andai conforme a palavra de Deus. Você vai aprendendo, vai lendo, vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo, vai se purificando. E quando você está purificado, você é autorizado por Deus a permanecer no santuário. Porque permanecer aqui em pecado está perdendo tempo. Jesus vai dizer o quê? Naquele dia muitos me dirão, Senhor, no teu nome fiz. E Jesus diz, não te conheço. Ou seja, ele estava dentro do templo, mas a vida não estava lavada, não estava purificada, ainda que ele conheceu a palavra. Vamos lá, vou trazer isso agora para nós. A água mata a sede, mas aonde que ela mata a sede? Dentro do meu corpo, porque essa água aqui não mata a minha sede, não. Ela está no copo, ela não mata a minha sede de jeito nenhum. Não mata, ela só vai matar minha sede agora, ó. Matou minha sede? E aqui ela mata minha sede? Então não adianta eu ter a água e não fazer uso da. Não adianta conhecer a palavra e não viver a palavra. Então a pia ela serve para quê? Purificação. E como vem? Pela lavagem. Essa palavra lavagem até esquisito, né? Quem sabe lavagem é comer de porco, né? Pela lavagem da água, pela palavra. Então, Efésios 5:26 vai dizer isso aí, que Cristo morreu para purificar a igreja, para amar a igreja, se entregou pela igreja, para santificar a igreja, para purificar a igreja através da lavagem da água, que é a palavra de Deus. E lá em Hebreus 12:14, vai se dizer o quê? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém... O que é seguir a santificação? É você se lavar pela palavra e viver conforme a palavra. Ou seja, eu lavei a mão está limpa, só não sujar. Em João 15:3 também fala, vós já estáis limpos através da minha palavra. Fechou. Poderíamos acrescentar ali. Muito bom. Ok, isso aí, presidente. Então o que é que significa? Que a palavra vai nos... João 8:32, conhecereis e a verdade vos... Por que ela liberta? Porque ela começa a tirar a sujeira. João 17:17, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a palavra santifica, a palavra limpa, a palavra purifica, a palavra tira aquilo que não presta, porque ela começa a lavar. E quando ela lava, nós somos purificados. Ok? Então existem dois processos. Primeiro processo, entrar no átrio, pedir perdão dos pecados, aceitar Cristo como Salvador para a purificação dos pecados, porque o sacrifício já foi feito, o Cordeiro Santo já foi feito. E a palavra de Deus ainda é no pátio. Você tem que ter o conhecimento da palavra para continuar se lavando, porque quando você vem, você conhece a Cristo, mas você não está limpo. Você foi justificado, você foi perdoado. Perdoado é uma coisa, irmão, limpo é outra. Eu sou um cachaceiro, aí Jesus me perdoa, amém, mas eu continuo sendo um cachaceiro. O que eu tenho que fazer? Parar de beber. Isso é o quê? Através da purificação da palavra. Porque você acha que Jesus fala assim, você quer aceitar Jesus? Quero. Aí você acha que vai ser Jesus amanhã, ele já não é grandaieiro, ele não é cachaceiro, ele não é bagunceiro, ele continua sendo tudo. Ele só tem que agora ter o autocontrole, que é o chamado domínio próprio, que é um fruto do Espírito, e é uma guerra espiritual da carne contra o Espírito, que agora ele vai ter. Ele não tinha guerra, ele vivia na carne, agora ele vai ter uma guerra. E essa guerra é o que? O Espírito Santo fala assim, purifica, santifica, se alimenta da palavra, se ligue, se lava, e a carne, não, vai beber, pode continuar bebendo, pode continuar fazendo, aí é a guerra. Então ele precisa se purificar para ter acesso na segunda dimensão. Quer falar, meu pastor? O processo da regeneração, né, pastor? Pode falar. Salmo 101:7, na versão transformadora, diz assim: não permitirei que os enganadores habitem em minha casa, nem que mentirosos permaneçam em minha presença. Sim, 101:7. E o 101:6? É o 101:6 também. 101:6? É. Irei à procura dos fiéis, para conviverem comigo. Só terão permissão de me servir os que andam no caminho certo. Então vamos lá. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. Aquele que anda no caminho certo, esse me servirá. Então significa o quê? Entrou no ato, recebeu o perdão, mas só entra no lugar santo
se purificar. Os meus olhos procurarão os fiéis. Quem é fiel? Quem é fiel é quem obedece a palavra. Quem obedece a palavra é quem se purifica, é quem se lava, é quem quer uma transformação de vida. O que é uma nova criatura? Uma pessoa transformada. Pega um mendigo na rua, fedorento, fedido, maltrapilho, cabeludo, a unha lá no pé, aquilo fedendo, cheio de traças, cheio de doença. Pega ele, dá um banho nele, leva ele no barbeiro, coloca uma roupa cheirosa, um perfume e traz ele na igreja no outro dia e pergunta para a pessoa quem é aquele homem. Ninguém sabe. Por quê? Transformação. E como é que veio? Através da purificação da roupa, do calçado, do cheiro, do cabelo, da unha, de tudo. É o que nós temos que aprender no primeiro passo da nossa vida cristã. Só que, irmãos, vamos ser realistas. Tem pessoas que estão 10, 20 anos dentro da igreja e já estão dentro do pátio. Elas não conseguem nem comer uma comida sólida. Se der leite para ela, ela está bem. Se der uma comida mais sólida, ela já pula. Ela não consegue entrar porque ela não consegue comer comida sólida. Infelizmente tem essas pessoas. Vamos passar para o segundo para você ver o que muda. O que acontece? Olha o que tem no primeiro lugar. No primeiro lugar tem que ter animal, porque os animais que vão ser sacrificados estão aonde? No pátio. Então as pessoas que estão no primeiro lugar, na primeira dimensão, elas estão até no meio dos animais, ou seja, as pessoas que precisam realmente crescer. Paulo vai dizer o quê? Para a igreja de Corinto: eu criei vocês com leite. Sabe o que Paulo está dizendo? Vocês estão no pátio até hoje. Ele não está dizendo para um irmão, ele está dizendo para a igreja de Corinto: eu criei vocês com leite. Por quê? Vocês não entraram nem na segunda dimensão. Porque a segunda dimensão tinha o quê? Os pães da preposição. O pão da preposição é para alimento sólido, nós vamos chegar lá. Mas aqui a vaca dá o quê? Leite. A cabra dá o quê? Leite. Os animais que eram levados eram os animais novos, de 1 ano, sem mácula, sem mancha. Animal novinho ainda está no leite. Então Paulo diz para a igreja de Corinto: vocês estão na primeira dimensão. Eu não posso nem dar um alimento melhor para vocês. Então, assim como os animais que estavam na primeira precisavam dos cuidados, quem está na primeira lado precisa de um cuidado. Por quê? Ele não consegue crescer. Infelizmente, irmãos, são as pessoas que mais dão trabalho para os pastores. Porque da mesma forma que ele não cresce, ele se torna um problema. Da mesma forma que ele não avança, ele se torna um peso. Aquele pastor que não pode confiar no irmão, pelo contrário, o pastor tem que amarrar uma corda e ir puxando ele. Porque se o pastor tirar a corda, ele sai atenuado. O que o salmista diz? Preferiria estar nos átrios da casa do meu Deus do que habitar na tenda da impiedade. Mesmo estando nos átrios, tem um lado bom. Ele já recebeu a Cristo, já teve o perdão dos pecados, ele só não conseguiu andar, mas o principal ele já recebeu. É o menos mal. Então ele vai dizer: olha, a igreja é menina. Hebreus 5:12 diz: se vós aceitais a correção, vocês são filhos. Se vocês não aceitam a correção, vocês não são filhos. E a Bíblia foi escrita para quem? Para crente. Então é a igreja menina, a igreja que não cresce. Estão as pessoas que precisam de perdão, os pecadores. Todo mundo que vai pro átrio são pessoas que buscam perdão. Então as pessoas que não saem da primeira dimensão são as pessoas mais problemáticas da igreja, porque elas não avançam. Amém? É onde se oferece o sacrifício. Vamos passar? Agora, irmão, nós vamos entrar na segunda dimensão. Então está aqui, ó. Primeira dimensão, tá as pessoas que não crescem, só se alimentam de leite. É só leitinho, não tem como dar algo mais, não tem como ensinar algo mais, não tem como colocar mais peso nas costas dela, não tem como empurrar ela que ela não vai. Ela está ali, parada na primeira dimensão no ar. São os neófitos. Neófito é novo convertido, se ele acabou de chegar, ele está no leite. E são os pecadores, que vão no ato oferecer o sacrifício para os seus pecados. Quantas pessoas entram aqui e não aceitam Jesus? Porque no nosso meio tem os pecadores. Então aqui no nosso meio, durante um culto até hoje a porta está aberta, poderia ter entrado. Durante um culto normal, a gente tem alguns que estão na terceira, alguns que estão na segunda e alguns que estão na primeira dimensão, dentro do culto. Amém? Vamos lá. Pula, filho. Segunda dimensão, não, vamos passar. Segunda porta, não, volta. Segunda porta.
Então está ali o altar do sacrifício, a primeira porta. O altar do sacrifício, a pia. Agora a pessoa se purificou, ela aprendeu a palavra, ela corrigiu a vida dela, ela tirou os erros, ela tirou o pecado, ela não vive mais como ela vivia, ela é uma nova criatura. Agora ela precisa entrar no lugar santo, e ela tem que passar pela segunda porta. A segunda porta, ela tem um nome, e o nome é a verdade. É o nome dessa segunda porta. Quando a pessoa vai entrar na segunda porta, ela vai conhecer a verdade, porque a verdade liberta, a verdade transforma, a verdade nos dá mais entendimento de Deus, né? Vamos para Romanos 12. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Para ter o culto racional, tem que ter o entendimento da palavra, porque hoje tem muita igreja que não tem culto racional. Está uma bagunça, está um rolo só. Tem gente dançando funk nos púlpitos, tem gente dançando Michael Jackson, rock, está uma bagunça. Muita coisa irracional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso. A transformação do entendimento, ela vem pela verdade. Então, a necessidade de entrar no lugar santo para que tenha uma transformação do entendimento. Quem fica no ato, irmão, ele nunca cresce espiritualmente. Por quê? A mente dele não se abre para as coisas de Deus. Não se abre. Não se abre. E ele fica só lá no primeiro. A mente dele não se abre para Deus trabalhar. Então ele não consegue entrar no lugar santo. Pelo contrário, se colocar algo mais pesado na mão dele, ele chuta o pau da barraca. Pula. O que tem no lugar santo? Candelabro. Qual slide é esse? 18 para 30, 12. Segunda dimensão, lugar santo, tem um candelabro. O que representa? A luz. Aqui nós temos lâmpada, lá não tinha, não existia luz elétrica. Então o candelabro, ele representava a luz. Ela tipifica Jesus, porque Jesus diz o quê? Eu sou. Então vamos lá. O altar representa Cristo, porque é o local de sacrifício, onde Cristo morreu. Fora. A pia representa a lavagem da purificação do pecado através da palavra. E a palavra é de quem? De Deus, do próprio Cristo. Né? Jesus vai dizer o quê? Eu não julgo vocês, porque a minha palavra vai julgar vocês naquele dia. E o candelabro também tipifica Cristo, porque ele é a luz do... só que lá em Efésios 5:8, ele diz, em outro tempo, vocês eram trevas, mas agora vocês são luz. Então andai como os filhos da... Então nós também agora passamos a ser luz. Nós não temos simplesmente Cristo como luz, mas nós somos filhos de Cristo e temos que brilhar a luz. Vocês eram trevas, agora vocês são luz. Né? Em Mateus 5, Jesus vai dizer, vós sois a luz do... E a luz não é feita para colocar de baixo, mas é feita para colocar, para que vocês alumiem a vida de outros. Então agora nós somos luz. Então o candelabro não só representa Cristo, como ele representa a igreja de Cristo, que deve brilhar, que deve iluminar, que deve servir de luz. Salmo 119, verso 5, luz para os meus caminhos e a tua. Então o candelabro também representa a palavra, porque se a luz é a palavra, então ele também representa a palavra. Por que ele representa a minha palavra? Porque quando você entra na segunda porta, ela chama a verdade. Não é isso? João 8,32 o quê? Conhecereis a verdade vos, e a verdade não é a palavra, João 17:17. Então o candelabro não só ilumina, como ele também tipifica a palavra de Deus. Você vê que tudo é o que é hoje. O que nós temos hoje? Uma igreja que é luz. O que se prega? A palavra, porque a fé vem pelo ouvir. A palavra é o que se prega. É tudo tipificando o caminho para o céu, o caminho para o céu. E tinha uma ordem de Deus. As lâmpadas arderão, a lâmpada não podia apagar, não. Você sabe o que a gente aprende com Deus? Lá no pátio não tem lâmpada. Lá no pátio está os neófitos. Lá no pátio está aquele irmão que não quer ir para frente, ele não brilha. Lá no pátio estão os pecadores. Lá no pátio estão os animais. Lá no pátio não tem luz. Mas quando entra na segunda porta, que é o lugar santo, você já não pode mais apagar. Aí mudou tudo.
Ou seja, a palavra tem que fluir em você, a palavra tem que ser vista em você, a palavra tem que ser vista na tua boca, no teu viver, no teu testemunho. Jesus fala o que dos sacerdotes? Raça de víbora, hipócrita, sepulcro caiado, serpente, e diz para o povo: ouçam o que eles falam, a palavra, mas não façam o que eles fazem, porque eles não vivem a palavra. Então eles tinham o candelabro, porque pregavam a palavra, mas o candelabro apagado, porque eles não viviam a palavra. Então vamos lá, apaga essa luz aqui. Para que serve aqui? Para nada. A gente, luz apagada aqui faz o quê? Nada. A gente está aqui, ó, está apagado aqui, mas tem uma luz aqui. Por isso que aqui está apagado, porque aqui tem uma luz, aqui está claro. Hã? Sim. Salmo 42, 7, um abismo chama outro abismo. Se você anda no escuro, é um abismo atrás de outro abismo. A luz não, a luz da direção. Por isso que falando para meus pés é a tua, e luz para os meus. A luz, ela tem sempre um papel: abrir o caminho, focar o caminho, direção do caminho. A luz está onde? No lugar santo. Mas tem mais um caminho, que é o lugar santíssimo. E ela está ali iluminando, mostrando. Então ela tipifica Cristo, que é a luz do mundo, a igreja de Cristo. Está lá em Mateus 5, se não me falha a memória, ou Mateus 7, não, Mateus 7. Ih, agora deu branco. Abre para mim, Veio, por favor. Abre, pastor. Abre. Ou o senhor sabe de cabeça. Deu branco agora. Mateus 5, vós sois a luz do mundo. Mateus 7, 13, eu acho que é a porta estreita e a porta apertada. Mateus 5, 13, vê isso, é isso. Acho que é Mateus 5, 13. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Isso, é aí mesmo. Mas se o É o 14, então. É o 14. Então, Mateus 5, 14. A igreja é a luz, Jesus é a luz, e nós somos chamados para brilhar na luz. Pula. Mais um. O que também tínhamos lá? O pão da preposição. O que são os pães da preposição? Bem, ele tipificava as 12 tribos de Israel. Jesus teve quantos apóstolos? O que tipificava? As 12 tribos de Israel. Moisés mandou quantos espias? 12. Um tipificando cada tribo de Israel. Então, se você vê lá no céu, a Nova Jerusalém tem quantas portas? 12. 3 para cada lado. Igual o tabernáculo. 3 tribos para cada lado, igualzinho. Olha o tabernáculo na terra e olha a Nova Jerusalém no céu. Para cada lado de muro, 3 portas. 3 tribos. Atrás, 3 portas. 3 tribos. Mesma coisa. As coisas simbolizam as coisas atuais. As coisas, nada são por acaso, irmão, nada. Então os pães da preposição significava, ou tipificava as 12 tribos de Israel. Está aqui embaixo, 12 tribos. Tipifica também Jesus. Por quê? Porque Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. Então vamos lá. Jesus é o Cordeiro Santo do altar do holocausto. Jesus é a palavra que nos limpa. Jesus é a luz do mundo, o candelabro. E Jesus é o pão Da vida. a mesa da preposição. Simples, né? Uma coisa linda, né? Tudo termina nele. Tudo, coisa linda, né? Ele é o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Nem só de pão. Liberou o homem. Aquele que não comer do meu corpo. O que é o corpo? Hã? O pão não. O pão. O pastor pega o pão e diz o quê? E tendo dado graça, o partiu e diz: tomai e comei. Esse é o meu? Ah, mas estava partindo um pão. Então, o pão, muito bem, o presbítero Veio, queria que alguém falasse, muito bem, o pão, ele representa a comunhão com Cristo, a aliança com Cristo. Então, quem entra no lugar santo, não só tem o pão da vida, como também come o pão da vida. O pastor falou um negócio bacana aqui na ceia, que o sangue é vida. Lá em Levítico está dizendo assim: não comerás o sangue. No Novo Testamento nós estudamos lá em acabamos Romanos, está dizendo: não comereis a carne com o sangue, porque Levítico vai dizer que a alma, a vida está no sangue. Então nós somos proibidos de comer o sangue, porque a vida está no sangue. Então quando você toma a ceia, que deixa de ser o suco e passa a ser o sangue, você está tomando
vida. E quando você come o pão da ceia, você está comendo vida. Eu sou a vida. Então, eu sou o pão da... Quando você põe o cálice na boca, irmão, o melhor culto para você ser abençoado na forma de cura, na carne e cura espiritual, você tem uma enfermidade na carne, uma enfermidade na alma, ser espiritual, o melhor culto para você ser curado é a ceia, porque você toma o sangue da vida e come o meu corpo, porque eu também sou o pão da vida. Aquele que não comer do meu corpo, amém? Então ali, ó, o pão lembra o corpo. Aí vem o alimento sólido. O que é o alimento sólido? Quem entra no lugar do santo do santo, essa pessoa não está mais no leitinho. Vou dar um exemplo assim. O pastor vai para o choreiro do irmão, mas não pode mais na igreja. Ele está onde? Ele está no leite. Ele não pode chamar a atenção dele. Não pode cobrar ele nada, não pode pedir ele nada, não pode dar responsabilidade para ele, não pode colocar ele em frente de nada. Se pedir para fazer algo, chora, se não mandar, chora. Ele está sempre no leite. Agora, quem entra no santo, esse já come alimento sólido. Ele está dentro, ele participa, não deu, ele vai e continua, não deu aqui, ele vai lá, não deu lá, ele vai colar, não pregou hoje, prega amanhã, não pregou depois da manhã, prega depois da manhã, ele está lá. Ele está sempre se alimentando de coisa sólida. Ele já tem mais estrutura, já não é mais um neném, né, pastor Adriana? Agora já está uma criancinha de 3 anos, já é um alimento sólido, mas uma criança de 3 anos também não pode comer um alimento tão sólido. Por isso que aqui só tem pão, porque é um alimento sólido, mas é um alimento que até uma criança come. Se você, eu não sei, eu não sou mãe, eu sou um pai que, né, fui um pai ausente, porque a maioria dos pais são ausentes, né? A gente sai para trabalhar, quem cuida das crianças é a mamãe mesmo, não tem jeito. Às vezes você volta na hora de dormir para trabalhar de novo lá, você não vê nem o filho. Eu passava às vezes dias sem ver meu filho dentro de casa, porque quando eu estava trabalhando, ele estava dormindo. Quando eu chegava para dormir, ele estava para o colégio. Quando ele chegava para o colégio, eu estava indo trabalhar, eu passava dias sem ver. Mas vamos lá, uma criança com quantos anos pode pegar um pedacinho de pão na boca dele? Com 2 aninhos? Não, um pouco de 2 aninhos pode dar um pedacinho de pão na boca dele, né? Vai. Por quê? É um alimento sólido? É. Mas não é tão sólido, porque se você der uma mandioca para uma criança de 2 anos, você vai entalar, a bichinha vai matar ele. Mas é um alimento sólido, ele já está no nível de entendimento da palavra, aonde pode ser atribuída alguma coisa para ele. Por isso, irmão, que Paulo vai escrever a Timóteo, para que um obreiro não possa ser neófito. Ninguém pode ser consagrado ao ministério neófito. Por quê? Porque pega um menino que está no leite, consagra ele presbítero, evangelista, diácono, trabalhador, seja lá o que for. Na primeira butuada que ele levar, ele vaza fora. Por quê? Neófito, está no leite, não tem o conhecimento, não está totalmente preparado para aquilo. Aí Paulo vai dizer, o obreiro seja não neófito, não pode. Ah, irmão, cara, tem 1 ano de crente, não vai ser consagrado a nada. Pelo menos 5, 10 anos, para poder chegar num nível de entendimento. Agora, se a pessoa, né, tem um chamado, e ela conhece a palavra, e ela tem um entendimento, e ela pode ter 1 ano de crente, 2 anos de crente, mas é aquela pessoa que prega, sabe a palavra, tem entendimento, e você vê que ela já saiu do ato há muito tempo, ela é consagrada. Por quê? Ela não é neófito no tempo de crente. Porque o neófito não é o tempo de crente, é o tempo de conhecimento. Às vezes a pessoa chega aqui, tem 1 ano de conhecimento, é pouco, mas o conhecimento dela é 1 ano, é maior do que o outro, está 10 anos no ato e não tem conhecimento nenhum. Por isso que o pastor analisa irmãos e irmãs, obreiros e pessoas que desejam, para saber se a pessoa realmente tem capacidade. Porque se o pastor consagra o neófito, ó, que der um puxão de orelha e já vaza fora. Por quê? Não se deve consagrar quem está no leite. Então ele vai dizer, quem entrou no lugar santo, ele já recebe algo mais, ele pode ser provado mais, porque ele aguenta. Ele já tem uma estrutura melhor. Pula mais um. O altar do incenso. Não é do holocausto não, tá, irmãos? Incenso. Isso aí tem as suas exceções, né? Sim. Quando eu cheguei aqui, o senhor falou que você vai ser obreiro. Não. Não, um exemplo. Ele pode falar que vai ser obreiro sem problema nenhum. Deus mostrou para ele. Mas aí chegou Deus revelou para ele, aí chegou no culto de Santa Ceia, ele me separou para o obreiro. Amém, irmão, mas ele viu você algo que você não estava no primeiro lugar. Ok, sim. Ô Weber, eu não retiro o que você disse, não. Pelo contrário, eu assino o que você falou. Porque as coisas de Deus são loucas. Se Deus
Paulo era perseguidor da igreja e achava que era certo. E quando Paulo teve um encontro com Cristo, ele já foi consagrado praticamente apóstolo naquela hora. E ele fazia tudo errado. Só que tem uma coisa, ele tinha conhecimento. Errado, mas tinha. Mas quando ele teve um encontro com Cristo, ele chegou à conclusão que tudo que ele aprendeu era contrário ao que ele aprendeu, mas tinha conhecimento. Então, simples. Com 6 meses de crente, eu era procurador. Sim, mas é por quê, pastor? Porque tem pessoas que são realmente abençoadas por Deus. Tem pessoas que realmente têm um dom de Deus para certas coisas. Vamos dar um exemplo fácil. Tem pessoas que entram na aula de violão para tocar violão. Tem pessoas que não entram e tocam melhor do que quem entra na aula, não é? Não está resolvido, está respondido. O cara ouve assim, ó, e canta aí, acabou, ouviu você cantar, nunca entrou na aula. O que é isso? Capacidade. Aqui nós temos pessoas que são velhíssimas de crente, não pode ter um carro. Está resolvido, é isso aí, fechou. Então vamos lá, o que é o altar dos incensos? O altar do incenso é onde se queimava o incenso. O incenso é aquela varetinha cheia de incensozinho que você põe em fogo e sobe aquela fumacinha cheirosa, né? Para uns é cheirosa, para outros é mais enjoativo, isso. Obrigado. Então vamos lá, o que significa o incenso? As orações dos santos. Se você ler Apocalipse 5:8, quando você ora, a sua oração não sobe como voz, ela sobe como incenso. Deus respira a tua oração. Respira. É diferente. É tão diferente que é fácil de entender. Quando você ouve, a palavra entrou na sua mente pelo ouvido. Quando Deus respira, entrou do mesmo jeito, só que pela narina. A sua oração sobe como cheiro? Suave. Nós estamos falando da oração dos crentes, tá, irmão? Porque diz Salomão que a oração do ímpio até ela é abominável. Até a oração do ímpio é abominável. Então, suba a minha oração, o salmista vai dizer, suba a minha oração como incenso. Cristo intercede por nós junto a Deus. Então, quando Cristo está intercedendo por nós junto a Deus, Deus está sentindo o incenso. A oração significa intimidade, comunhão. Então, entenda o seguinte, toda vez que você está com os seus joelhos dobrados, ou não, né? A gente, dependendo da situação, você nunca vai dobrar o joelho. Né? Se tiver numa situação de não poder ajoelhar e precisar orar naquela hora, vai ser em pé, vai ser... Depende da situação. Está dirigindo, vai ser dirigindo. Está deitado e não pode levantar, está numa cama, vai orar deitado. Mas quando você ora, na realidade, o que você está fazendo? Queimando incenso. O que é queimar incenso? É uma parte da adoração, do culto. A lâmpada não podia se apagar. Uma forma de adorar, não pode se apagar. A minha vida, a minha luz não pode apagar. Se eu apagar, acabou. Então eu não posso apagar. O pão significa que eu estou em comunhão. Eu tenho aliança. Eu posso receber mais de Cristo, que eu já estou me fortificando espiritualmente. E o incenso é a pessoa que ora. Agora, se você olhar na foto lá atrás, eu não vou pedir para o Isto voltar não, mas não sei se vocês lembram. Eu acho que é das primeiras fotos que você pôs a luzinha, onde que fica o incensário. Olha que coisa linda. Volta aí, Richard, rapidinho. Olha lá, põe a luzinha dele. Aonde que ele fica? Ele fica onde? Ele fica colado aonde? No Santíssimo. Ele é a última fase antes da terceira porta. Então significa, pastor, pelo nosso entendimento simples que Deus nos deu, que quanto mais eu oro, eu estou mais perto de Deus. Vamos dizer que aqui é o lugar santo, mas aqui é o incensário, aqui é a lâmpada. Não, aqui é o candelabro, candelabro é a lâmpada. Aqui é o candelabro, aqui é a mesma proporção. Mas o incensário está aqui. E aqui é o véu. Então significa que quanto mais eu estou orando, mais eu estou perto do lugar santíssimo. E assim funciona, irmão. Quanto mais ora, mais intimidade. Quanto mais ora, mais comunhão. Quanto mais ora, mais perto. Quanto mais busca, mais perto de Deus. É uma coisa, parece que bobeira, né? Será que Deus pôs o incensário ali à toa? Será que foi coincidência? Não. Porque a oração é uma conversa. Quando eu estou conversando com o Weber, é uma conversa chamado de diálogo. Duas pessoas falam. Quando é com Deus é monólogo. Eu falo e não ouço. Às vezes Deus fala, mas às vezes não. Você fala. Monólogo. Mas é uma oração, porque é uma conversa.
Deus pode não responder, mas tem horas que você fala e não se responde na hora. Vapt-vupt. Então, a oração, ela pode ser monólogo, pode ser um diálogo, mas ela não deixa de ser oração. O que é oração? Uma conversa. Por isso, irmãos, que eu falo para vocês, que a oração do Pai Nosso não é uma oração, é um exemplo de como orar. Até porque ela não passa por Jesus Cristo, então não é uma oração. E aquilo que é repetitivo é reza. Irmão, vamos fazer a oração do Salmo 91, não existe. Vamos fazer a oração do Salmo 23, isso nunca existiu. Porque se eu falar, o Senhor é meu pastor, isso não é oração, isso é uma reza. É uma coisa repetitiva. Oração é eu falar: Senhor, obrigado por esse dia. Senhor, hoje eu fui lá no mercado fazer a compra lá, perdi 100 conto, Pai. Senhor, estou tão ruim as coisas, não estou podendo perder nada, eu perdi 100 conto. Tem misericórdia, minha conversa. Né? Você vai chegar para o irmão e falar, agora eu perdi 100 conto, é uma coisa falar com Deus, é uma coisa. É uma oração. É aquilo que tem significado, tem entendimento. Porque se você não sabe nem orar, infelizmente você está na primeira dimensão. Eu vejo, irmão, vocês me perdoem, mas eu vejo, às vezes pessoas põem no zap lá, hoje, irmão, oração do dia, oração Salmo 23, aí começa o Senhor, meu pastor. Irmão, pelo amor de Deus, gente. Pessoas que acham que Salmo 23 é oração, está no primeiro lado, não sabem nem o que é oração. Vamos fazer oração do Salmo 91, nenhum mal vai entrar. Irmão, não existe isso. Aquilo é um salmo. Aquilo é um salmo. Os salmos antigamente eram cânticos. Cânticos de louvores, cânticos de adoração, e salmos. Hinos, músicas de adoração, salmos, escritos por uma maioria de cantores. Asaf, Davi, vai vendo lá. Então, nós precisamos crescer. Esse conhecimento faz a gente sair do leite e comer pão sólido. Vamos lá. Bem, na segunda dimensão, quem entra lá brilha. Na segunda dimensão, quem entra lá já se alimenta de coisas mais fortes, né? Quando Jesus dá uma paulada lá em Pedro, Senhor, o senhor pregou duro. Jesus deu o que? Leite ou alimento sólido? Sólido. Sólido. É isso aí, irmãos. Aí Pedro falou assim, pai, essa comida doeu. Aí falou, e aí? O povo está indo embora. Aí Jesus fala o quê? O que Jesus está falando? Vocês quer voltar para a primeira dimensão? Você quer voltar para o ato? Pode voltar. Porque só vai comer comida sólida quem está na segunda dimensão. Quem está na primeira não tem. Você quer voltar para a primeira? Pedro falou, não, de jeito nenhum. Então é aqui mesmo. Aqui você vai comer comida sólida. E a comida sólida, às vezes ela bate. Ela confronta. Tem que doer, pastor Adriano. Porque se a palavra não confrontar a gente, não é sólido. Isso não é sólido. Se eu fico no leitinho, não é sólido. Você nunca cresce. Aí o pastor, a primeira tapa que o pastor te dá no pé da orelha, você fala assim, o povo está indo embora. Eu falei, para fazer o quê, né? Eu vou pregar a palavra, quer ir embora fazer o quê? E se analisar as figuras, até colocado ali as formas de colocar no tabernáculo ali, simboliza a cruz de Cristo. A forma de colocar. Tem um certozinho. Tem mesmo. Ela simboliza E a divisão das tribos. Então vamos lá. A gente brilha porque a gente é, resumindo, tipifica o candelabro. A gente se alimenta sólido porque a gente está mais vigorado, mais transformado, mais fortalecido pela palavra. Então tipifica os pães. E a gente intimidade com Deus porque a gente ora mais. E quando a gente ora mais, tipifica o incenso, irmão. Vamos lá, pode falar. Vamos lá, outra. Estamos chegando no último lugar. Chegamos no lugar santíssimo. Tem a última porta para passar, que é onde o véu do templo se rasgou e essa porta deixou de existir. Essa porta chama a vida. Essa porta chama-se a vida. Então o que a gente vai aprender no lugar santíssimo? Vamos? O que tem no lugar santíssimo? A arca da Aliança. E o que representa a arca da aliança? Presença. O que tem dentro da arca? Está escrito lá, irmão. Está lá, as tábuas do mandamento. Se você quiser saber onde está isso, Deuteronômio 10. A vara de Arão, número 17. E o maná do céu, Êxodo 16. É o que tem dentro da arca hoje. Você fala, pastor, onde está essa arca? Está lá no céu, lê Apocalipse lá. João viu ela lá no céu, ela está lá. E dentro dela está os mandamentos, está a vara e está o maná. E a arca representa a presença de Deus. Na verdade, o que representa a presença de Deus não seria a arca, porque a arca do testemunho
É só essa parte de baixo. A parte de cima chama-se a tampa do propiciatório. É o que representa a presença de Deus, seria os querubins. Ok? Então vamos lá. Mas como é um conjunto, é uma peça, né? É duas peças que formam uma peça, um conjunto de obra. Pula aí, meu filho. Simboliza a presença de Deus. Onde Deus se Revela. Agora muda o extremo, muda as coisas. Se você está no ato, irmão, você é novo convertido, não sabe de nada, está se lavando, está tirando os pecados. Se você entrou no lugar santo, você já está recebendo a palavra, já está purificado, já participa da ceia, já brilha, já ora, já come um pão mais fortalecido, uma palavra mais dura. Mas se você está no lugar santíssimo, é onde Deus se revela, é onde Deus se manifesta, é onde Deus nos molda, é onde ficamos na dependência de Deus, aonde os milagres acontecem. Pula mais um milagre, só para me ver o que tem depois. Vamos lá, por que lá? É porque no lugar santíssimo, além da presença de Deus, você tem a palavra revelada ao homem. A palavra escrita é uma coisa, a palavra revelada é outra coisa. Por quê? Porque quando você está no lugar santo, você lê a palavra e entende o que você leu. Mas quando você está no lugar santíssimo, você lê a palavra e Deus começa a te revelar coisa que você não viu. É a palavra revelada. É aquela pessoa que vai falar assim: eu vou pregar hoje sobre Jonas. Aí você fala: meu Deus, já ouvi isso 200 vezes. Mas do jeito que vai pregar você não ouviu não. Porque a revelação que Deus deu para ele, não deu para o pastor, não deu para você, não deu para mim, não deu para o pastor, não deu para ninguém. É a palavra revelada. É aquilo que ele traz no livro de Jonas, que você já ouviu 10 vezes e nunca ouviu. É mesmo? Por quê? Porque aquele homem está no lugar santíssimo. É diferente. Ali ele tem o aprendizado da palavra, ali ele tem a lei da justiça, e ali ele tem o homem próximo do caráter divino. Vamos dar um exemplo? Moisés estava na terra, aí Deus fala: sobe para o monte. Ele já foi direto para o lugar santíssimo, diante de Deus. Era tanta a presença de Deus que quando ele desceu, não podiam olhar para a cara dele. Por quê? A presença de Deus é no lugar santíssimo. A tua vida é diferente quando olham para você. Não precisa do candelabro para você brilhar, porque Jesus brilha em você. Não precisa de você ter muita coisa, porque quando você abre a boca, sente a unção. Quando olha para você, sente a unção. Você brilha, irmão, a Cristo de uma forma que quando você passa perto de um demônio, ele se manifesta. Você acha que você precisa expulsar demônio para ele sair do corpo da pessoa? Se você estiver na presença de Deus, você passa do lado dele e ele já sai. Se não sair, ele se manifesta. Só de você passar sem você falar nada. Por quê? Porque você está num lugar santíssimo. É um lugar diferenciado. Pula aí. Volta um pouquinho, perdão. Os mandamentos. Então a palavra ela vem de forma diferenciada. Ela vem de forma a fazer você ter um impacto. A palavra sai daqui e entra no teu coração, é um impacto. Por quê? É a palavra revelada, transformadora. Quer ver uma diferença? Como é que funciona isso? O diabo fala para Jesus o quê? Você está com fome? Pega essas pedras, transforma em pães. Aí Jesus está no lugar santíssimo. Ele fala assim: eu não preciso nem do leite, eu não preciso nem do pão. Eu só preciso de toda a palavra que sai da boca, porque nem só de pão. Ou seja, o homem que está no lugar santíssimo, ele não precisa de lá nem de cá, ele só precisa de Deus. Isso não é nada, pastor. Eu não preciso, só preciso de Deus. Pula. O que tinha dentro da arca? A palavra, falamos. Tinha a vara de Arão. O que significa vara? A vara significa a autoridade de Deus. Chama os 12 representantes das 12 tribos. Manda todos eles trazerem a sua vara. Coloquem a vara diante do tabernáculo. Coloquem a vara de todos eles. E amanhã, a vara que florescer, esse é aquele que eu separei para ser sacerdote. Esse é aquele que eu separei para ser separado. Esse é aquele que eu separei para ser um homem diferenciado. Então, quando a vara de Arão floresceu, Deus mostrou para ele o quê? Para todos os 12, que a autoridade foi dada para Arão. É Arão quem determina, é Arão quem ora, é Arão quem intercede, é Arão que vai entrar no
Não. André. Fofinho não, André. Se Deus quiser pegar o André e fazer ele um homem diferenciado de todos nós, ponto final. É Deus, acabou. Não, mas ele é diferente, Deus quer. Ele é ungido, Deus quer. Deus quer. É ele. Autoridade de Deus dá ao homem. Aí não significa que o homem agora fala diretamente com Deus. Significa agora que não tem mais intercessor, é o homem Deus. Tudo quanto pediu ao Pai em meu nome, eu farei. É a igreja que tem intimidade, é a igreja que procura Deus, é a igreja que quer crescer com Deus, é a igreja que quer mais de Deus, é a igreja que tem intimidade, é a igreja poderosa em obra, é a igreja que está lá no santuário. O que Deus falou para Moisés? Senhor, tem um mal na minha mão. Eu falei, e aí? A gente tem que conversar, o que você tem na mão? Sabe o que Deus está dizendo para Moisés? Te deu autoridade. Levanta a vara, levanta a mão. O que Paulo fala? Atos 18, 9. O que Deus fala para Paulo? Paulo, prega a minha palavra e não te cales. Por quê? Ainda tem muita gente para ser salva nessa cidade. Autoridade. Prega, expulsa. Ezequiel 37. Pode reviver esses ossos? Não sei. Como não sabe? Te deu autoridade, profetiza. Mas só vai profetizar quem está no Santíssimo. Quem está no leite, pastor, o senhor ora por mim? O senhor intercede para mim? Eu não posso estar na oração, mas o senhor ora por mim? Eu não posso na consagração, mas o senhor ora por mim? Eu não posso estar na visita, mas o senhor ora por mim? É tudo assim, está no leite. Agora o que está no lugar santíssimo, ele é diferenciado. O pastor não precisa nem falar com ele. Ele já sabe o que tem que fazer, ele já faz. Ele não pede, ele sabe o que tem que fazer, ele faz. E faz até mais, porque o servo útil, ele não faz o que manda, ele faz o que manda e até o que não manda. É isso que Jesus ensina. Então a vara de Arão significa que aqueles que estão no lugar santíssimo têm. Quer um exemplo clássico disso? Os filhos de Seba. Atos, capítulo 19. Em nome de Jesus. Filho de Seba era o sacerdote. Seba era o sacerdote. Filho de pastor não é? Filho de sacerdote não é? Filho de crente não é? Filho de pastor não. Filho de pastor não quer ser nada. Ele tem que crescer, tem que viver a vida dele para ser grande também. Então vamos lá. Em nome de Jesus, aquele que Paulo prega, sai daí, demônio. Tinha autoridade? Estava no lugar santíssimo. O que o demônio fala? Eu sei quem é Paulo e eu sei quem é Jesus. E o demônio podia dizer: eu sei quem está na terceira dimensão. Eu sei quem está no santo dos santos. E você não está lá. Foi isso que ele disse. Por isso que eu nunca vou julgar ninguém. É cada um com Deus. Eu sei aonde você está. E você não está num lugar que pode me expulsar. Porque quem está no ato não expulsa demônio. Pula, senão a hora não dá. O maná é o pão vivo que desceu do céu. Bem, voltando, resumindo, a palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus. Jesus é a própria palavra. Então, os mandamentos também tipificam Cristo. A vara representa a autoridade. E foi dado, acredito que para Jesus, todo o poder me foi dado no céu e diante dele todo joelho se. E toda língua confessará que ele é o. E na sua costa está escrito Rei do Rei, Senhor dos Senhores. Então Jesus tem a. Então a vara de Arão representa a autoridade de Cristo. Também é Cristo. E o pão do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Tomem cuidado com desceu e com caiu. Às vezes você abençoa um irmão, né? Ele fala: irmão, você caiu do céu. Fala: está repreendido. Está repreendido. Aí a pessoa arregaça os olhos e fala: o que é isso, irmão? Não, irmão, aprenda. Você tem que entrar no lugar santo para aprender. Você está no ato. Caiu do céu, o que é isso, irmão? Lê a Bíblia. Só tem um que caiu do céu, um, mais ninguém. Você acabou de falar que eu sou o segundo. Está repreendido. Está repreendido. Você desceu do céu. Você foi enviado do céu. Você é um mensageiro do céu. Receba, irmão de Jesus. Você caiu do céu, está repreendido. Vocês já ouviram aquela música da Ivete Sangalo? Poeira, 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 levantou poeira. Vocês já ouviram a letra daquela música? Sim. Você era um querubim ungido.
Você caiu do céu e levantou? Poeira. Por isso que a gente tem que tomar cuidado até o que a gente canta. Misericórdia. Eu estava lá em casa na rede, assim, deitado na rede lá. Aí passou um carro lá embaixo. Poeira, poeira, poeira. Aí entrou na rua de cima. Poeira, poeira, poeira. Aí entrou na rua atrás de mim. Poeira, poeira. Aí eu vi aquilo umas meia hora. Deu 5 minutos, eu estava na rede assim. Poeira, poeira. Eu vou estar repreendido, Satanás. Ele está repreendido. Ué. Da mesma forma que a fé vem pelo ouvir, Satanás, através do nosso ouvido, ele lança as. Sério. Aí você não vigia a boca, tá? Poeira. E ele diz: você é um querubim ungido, caiu no meu compasso, me deu um abraço. Ó, irmão, chega, você caiu do céu, irmão. Tá amarrado, Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do céu. Sabe o que é isso aqui, irmão? Aqui é o irmão que está desempregado, mas ele está no terceira dimensão. Aqui é o irmão que está desempregado, mas ele está no santo do santo. Ele não tem a comida da terra, mas ele tem a comida do céu. Ele não precisa às vezes da comida da terra, mas ele tem a comida do céu. E às vezes ele não tem a comida para comer, mas ele tem a comida do céu. E ele diz: pai, está faltando alimento, mas eu continuo na terceira dimensão. Eu continuo no santo do santo. Eu continuo te adorando. Eu continuo adorando, buscando a tua presença, porque eu só preciso do alimento do céu para viver. É o que Jesus está dizendo. É difícil viver na terceira dimensão? Com certeza, irmão. É muito difícil, é uma situação difícil, muito difícil. Mas a pessoa que está na terceira dimensão, dá uma observada as pessoas que você conhece que estão na terceira dimensão. Às vezes não tem o que comer, depende de uma cesta básica, não tem o que vestir, depende de uma doação, não tem o que calçar, depende de uma doação. Ela vive uma dependência total de Deus, ela não tem nada mais. Quando você põe a pé na porta da casa dela, o Espírito Santo já se manifesta, a glória de Deus já é esse, aquilo que você pensa que é oculto já está revelado na lambuja assim, e você pensa que vai abençoar, você sai mais abençoado. Por quê? Ela está numa dimensão maior que tu. Fala, meu amado. A esperança foi ministrada hoje de manhã aqui, agora à noite. Sim. Fechou? Então, é em tudo. A terceira dimensão envolve tudo. Você está numa situação que você consegue sobreviver a todas as dificuldades da vida. Você está numa dimensão espiritual muito acima. Que lindo, né? É difícil, irmão. Quem já entrou no santo do santo, não tem outro lugar para ele. Mas eu vou falar um negócio para o senhor, não desmerecendo e não confrontando. Tem pessoas que já entrou e estão fora hoje. Não vigiaram. Não vigiou. O senhor sabe disso, né? Tem que permanecer. Pastor. Permanecer. Por isso que a oração está ali perto de Deus. Ele saiu. O senhor conhece pessoas que já foram usadas hoje, então? A gente sabe disso, né? Então elas não permaneceram. O problema todo é permanecer. Mas é isso mesmo que já entrou no filho. Não quer sair mais não. Mas mesmo que sai. Ah, sim. Agora você Você não consegue fazer. como antes, não, nunca mais. Pastor, vamos dar um exemplo agora. Eu estou estudando Saul. Saul era ungido. Davi era ungido. Mas o Espírito de Deus saiu de Saul. E o Espírito demoníaco entrou em Saul. Mas Saul era ungido. E como é que Saul termina? Consultando uma feiticeira. Então ele perdeu totalmente o lugar santíssimo, se algum dia ele pisou lá. Porque ele não permaneceu. É triste. Mas quem está no santo dos santos, ele tem a palavra na sua essência, ele vive da palavra, ele é um dependente da palavra, ele tem autoridade de Deus para expulsar demônio, irmão. Quando você não vê que tem gente que não consegue expulsar um demônio, chama a irmãzinha Maria lá, é porque ela está na terceira dimensão, né? Ela já põe o pé no portão, o demônio já bate, né? É porque ela está na autoridade, ela está na presença. Só que essas pessoas pagam um preço. Pagam um preço, porque está no terceiro lugar, está no santo dos santos, você está totalmente preso a essa palavra aqui. Irmãos, vamos ser sinceros. Não diga para mim que ficar na dependência de Deus é bom, não. Não diga para mim, não. Porque não é não. Você pode concordar com a vontade de Cristo, você pode aceitar a vontade de Cristo, mas não diga que é a bênção para depender de Cristo, não é não. Não é não. A pessoa passa aí 10 anos numa situação difícil e não é não. Mas vê as pessoas que foram usadas por Deus, as dependências dela. Elias, eu sou um Deus, for de Deus? Então eu tenho a vara, a autoridade, né? Então desça a fonte do céu, mata você.
Ele tinha um homem que tinha a palavra. Não chove senão a minha palavra, e a palavra de Deus dada para ele, como autoridade também. E no final das contas, eles não tinham o que comer. Deus falou assim: vai lá que tem uma mulher pior que você. Mas tem um bolo para você lá. Meu Deus. É o maná. A gente tem que estar preparado. Pula, filho. Então, na primeira dimensão, vocês avaliem agora. Se vocês são pessoas que não podem puxar a orelha, não podem dar um ensino, não podem dar uma instrução, é neófito, não cresce, não se lavou ainda continua vivendo um pecado escondido. Se você está na segunda dimensão, você brilha, você se alimenta de coisas mais fortes, você se alimenta de coisas mais espirituais, você tem intimidade, você ora. Mas se você está na terceira dimensão, é aquela igreja fervorosa, poderosa, cheia de autoridade, cheia de... Lê a igreja de Corinto lá, irmão. Pecador entra, a vida dele já é revelada e fala: nossa, Deus está nesse lugar. Entrou alguém em pecado, bum, Deus revela, Deus está naquele lugar. É a igreja poderosa. Tem autoridade, tem a provisão divina e tem os milagres. Por que? Porque é o milagre? A vara de Arão. Aonde que... Não tem um pau aqui não, né? Tá bom. Aonde que um pedaço de pau? Aqui não tem. O violão é um pedaço de pau. Aonde que aquele violão amanhã vai estar numa terceira dimensão, aonde se vê os milagres? Você nunca vai ver milagre no ato. Milagre é só na terceira dimensão. Jesus fez o quê? Milagres, milagres e milagres. Jesus vivia onde? Terceira dimensão. Pulando. Essa quarta dimensão é só uma interrogação. Teria Enoque e Elias alcançado a quarta dimensão de tal forma? É uma pergunta, é só uma interrogação do pastor Renato, tá? Teria Elias e Enoque alcançado a quarta dimensão? Porque o que diz a Bíblia? Enoque andou com Deus e Deus falou o quê? Você não vai ficar nessa terra mais não, de maneira alguma. Você não é homem para viver nessa terra. Some dessa terra. Então ele está numa quarta dimensão. Pastor, tremendo isso, né, mano? Olha a situação que chegou Elias e Enoque. Dois homens que não morreram, sumiram da terra. Eles ainda viram Elias, mas e Enoque? Enoque andou com Deus, Deus falou assim: vem ficar pertinho de mim. Meu Deus do céu. Que coisa, hein? É só uma pergunta, só para a gente refletir. Pula. Está em qual slide, filho? Como é que chama a primeira porta? Como é que chama a segunda? É verdade. Como é que chama a terceira? O que Jesus fala? Eu sou o caminho, a verdade. Então Jesus está dizendo: eu sou a primeira porta, eu sou a segunda porta, eu sou a terceira porta e eu sou a porta. Você só chega lá embaixo, na presença de Deus, se passar por mim na porta, se passar por mim na porta e se passar por mim na porta. Você entendeu porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Eu sou a primeira porta do santuário. Aceita Jesus que eu tenho que passar por mim. Eu sou a segunda porta. Conhecereis a minha palavra, conhecereis a verdade e eu te libertarei. E tem que passar pela terceira porta. Entra no lugar santíssimo que eu te dou vida, que eu te dou vida eterna, que eu te capacito, que eu te unjo, que eu te dou autoridade, que eu te dou unção, que eu te dou poder, que eu te dou milagre, que eu te capacito, que eu faço de você um homem poderoso na terra. Aí pergunta, aí a pessoa: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém entende nada. Jesus está dizendo: se você não passar por mim uma vez, duas e três, você não chega na perfeição de homem de Deus. Falou, vem cá, dá um abraço aqui. Agora chegou na estatura de varão perfeito. Agora me responde o que o senhor falou. É fácil isso? Não. Preço alto. Qual slide, filho? Hã? 30? 30 é o último? Então, quando ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se você não passar na primeira porta, aliás, se você passar na primeira porta, você só conheceu o caminho. Mas as suas obras vão queimar no fogo e não vai ter galardão. Se você passar na segunda porta, você já começa a ser capacitado para ser um obreiro, para ser um auxiliar, para ser um presbítero, para ser um pastor. Mas se você entrar na terceira porta, você vai ter
milagre, a vara de Arão. Você vai ter a palavra enraizada no seu DNA. Irmãos, o pastor falou domingo, irmão, quem tem Jesus, a gente parece que está doente, mas é assim mesmo. A gente quer falar de Jesus o tempo todo, é só Jesus, Jesus, Jesus. A gente se torna só até chato. Boca fala com o coração. É, o primo da minha esposa falou assim, não quero você em casa não. Não vai na minha casa me visitar não. Ah, por quê? Não, você só fala de Jesus, 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 não quero você em casa não. Eu falei, amém. Glória a Deus, bom testemunho. Então, quando Jesus diz, você quer ser cheio, mas é cheio, poderoso, cheio de autoridade, de unção, como eram os apóstolos, a sombra de Pedro, os lenços de Paulo, eles estavam onde? Agora vai ver a vida deles, tá? Chicotada, varada, cicatriz, apedrejado, preso, mortos, espada, decapitado, degolado, crucificado, mas estavam onde? Então, na terceira porta, você tem o alimento do céu, não é o da terra. Na terceira porta, você tem a palavra injetada na tua alma. E na terceira porta, você tem autoridade para exercer milagres e expulsar demônio e fazer coisas sobrenaturais. Irmão, olha só, Josué não sabia nada disso. Volta lá, Feijão. Josué não sabia nada disso. Mas uma oração que ele fez a Deus, ele falou assim, pai, sol, detém-se no vale de tal, e lua detém no vale de tal. José estava falando para Deus assim, o que ele entendia, não deixa o sol e a lua andar. Mas ele não sabia que não era o sol e a lua, era a terra. Mas Deus entendeu o que ele pediu, e Deus parou a terra. A terra faz isso, ó. Ela roda 500 km por hora, a velocidade de um trem bala, para ela poder, num dia de 24 horas, dar uma volta. Ela é tão grande que ela tem que andar 500 km por hora para dar uma volta. E Josué fez Deus parar aquilo. Coisa de louco. Isso. Que explica isso. Eu não sabia, mas Deus Sabia. Agora, em que dimensão que ele estava? Ele estava numa dimensão sobrenatural. Então, irmãos, é tremendo isso. Que Deus nos abençoe. Isso tudo está nos dias de hoje. Nós estamos não no ato, nós estamos dentro do lugar santo. Agora, quem vai subir para o Santíssimo é quem realmente quiser subir para o Santíssimo. Amém? Passou 5 minutos que eu queria parar 10 minutos antes. Mas é uma coisa extraordinária. É uma coisa maravilhosa. Então, irmãos, não espere o teu pastor te convidar para o lugar santo, não. Busque você. Porque o conhecimento da tua palavra é você. Eu quero conhecer a palavra, é você, lê. Não tem entendimento? Vai ao pastor, vai ao Veio, vai ao André. Busca o entendimento com sabedoria, porque se nós não soubermos, vamos buscar. Quer ser usado? Busca intimidade, oração. Quer entrar no lugar santíssimo? Prepara, porque o negócio é estreito. Mas, se você entrar lá, você pode ter certeza, como disse o pastor, uma vez que você vê a Deus, aí é igual a Moisés. Eu vou para onde o Senhor quiser. Mas se o Senhor não for, eu estou fora. Se a tua presença não estiver lá, eu não vou. Se o Senhor não me acompanhar, eu não sirvo para nada. Mas se o Senhor estiver lá, eu estou lá dentro. Amém, irmãos? Deus nos abençoe em nome de Jesus.